lei do amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos. Possui sensações mais instruídos e purificados. Possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, pois essa palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista do seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possui apenas instintos, e é aquele que os instintos dominam até mais próximo do ponto de partida do que da chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos. Ele vos levará à gloriosa elevação. E então, que entendendo a lei do amor, que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início da alegria celeste. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Formas e efeitos do pensamento. Eu acho muito bonito esse texto, que ele ressalta a questão do amor, né? Por que colocá-lo aqui, né, frente a esse tema? Eu acho que ele é a expressão máxima de equilíbrio, né, de capacidade de visão da vida, de interação com a natureza, com os seres, com as coisas, né? Quem ama com sinceridade, ele tem uma força, uma energia interna que ele possui um equilíbrio, né? Acho que quando a gente tem esse sentimento bom, carrega consigo, a gente consegue ver melhor, pensar melhor, sentir melhor, né? E esse é o foco, acho, da palestra hoje, a gente compreender um pouco sobre isso. Então vamos lá. Tudo que temos aqui, que percebemos, que vemos, a natureza, o universo, teve sua origem aonde? De uma ideia maior, né? De uma grande ideia, originada desse ser que chamamos de Deus, né? Do Criador absoluto, nosso Pai maior. Ele concebeu algo, e esse algo ganhou forma, ganhou consistência, ganhou propósito. E é dentro desse algo que nós nos manifestamos, nós, descendentes diretos dele, né, em essência, provenientes dele, nos manifestamos e evoluímos. Se interpretarmos da visão de que tudo é uma ideia, né, de tudo foi originado de uma ideia, a ideia cria forma, cria continuidade, cria substância, e nós somos a essência dele, temos também esse entendimento de que nós temos esse dom, esse poder dentro de nós, conosco, em nossa essência. O poder de criar, o poder de
manipular as energias desse plano onde estamos, desse universo, seja de forma mais bruta ou forma mais quintessenciada, forma astral, mas nós temos isso conosco. O grande problema é nós entendermos esse dom que temos, essa capacidade que temos, controlarmos essa capacidade que temos, saber até que ponto distinguir onde ela é positiva, onde ela é negativa, como aplicamos ela no nosso dia a dia, na nossa vida, ao longo da nossa evolução, da nossa existência, encarnação após encarnação, enquanto nos manifestarmos no mundo da forma. Então vamos lá. Vamos começar um pouco sobre sentimentos, né? Qual o controle que nós temos sobre nossos sentimentos, nossas emoções, diariamente? Quando a gente levanta, quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, com situações adversas que surgem. Qual o controle que temos sobre nossas emoções, sobre nossas ideias? Nós temos um hábito muito comum, eu acho que isso, pelo menos para mim, é comum a todos, a gente tenta combater, mas eu acho que é natural a todos nós aqui, que é o quê? Falar mal dos outros, né? Queira ou não, numa situação dos outros, de alguém, de alguma situação, a gente falar mal da política, falar mal da situação econômica do país, falar mal de tal pessoa, de tal chefe, de tal vizinho, ou se não falar, né, aquela ideia surgir dentro da gente, brotar, e a gente, né, esperar só o momento certo de manifestar ela. Isso é algo da nossa natureza humana. Por quê? Porque nós temos o nosso ego, a nossa característica de ver, pessoal, de ver as coisas, a vida, de interpretar, de querer coisas. E quando algo nos contraria, o nosso sentimento é contrário para aquilo que nos contraria, né? É uma lei natural. A grande questão é qual a energia que nós damos, o enfoque que nós damos a esses sentimentos, a essas emoções. Quando nós aplicamos ódio, quando nós aplicamos raiva, quando nós aplicamos energias muito intensas a isso, na natureza a energia ela se propaga, ela movimenta-se. Isso é uma lei, né, física que aprendemos. Seja no plano físico, ou astral, mental, a energia movimenta-se, nós damos movimento a ela. E essa intensidade que aplicamos a essa energia e direcionamos ela, nós podemos atingir ao objetivo dessa ideia que nós plasmamos, que nós criamos. Todo mundo já ouviu falar de mal-olhado, né? Acho que isso né? Desde nossas avós contam, né? Que seca a planta, né? Aquela pessoa que tem uma energia que onde ela passa aquilo, né, vai deixando rastro. Todos nós temos conosco essa energia. Alguns em maior grau, alguns em menor grau, né, dependendo do magnetismo que carrega consigo. Mas todos somos portadores dessa capacidade de emanar energias positivas ou negativas, de proporcionar o bem ou o desequilíbrio aos outros, o mal aos outros, e como lei de ação e reação a nós mesmos, porque ela retorna. Macumba, todo mundo já ouviu falar, né? Tantas formas, né, que a humanidade procurou desenvolver ao longo, né, da sua evolução para fazer o mal ao outro, ao seu inimigo, destruir o seu inimigo, né? Tantas formas. E a energia é a mais sutil delas, a energia mental. Só que a grande questão é a seguinte: a gente será que tem a noção do mal que causa a nós mesmos quando manifestamos essas ideias, quando pensamos nessa forma desequilibrada, quando desejamos o mal aos outros, quando não estamos satisfeitos com as coisas? A gente tem noção do mal que a gente causa para o nosso corpo, pelo nosso psicossoma, pela nossa aura, pela nossa energia, por tudo isso que está envolto conosco, na nossa casa, na nossa família. A energia, ela manifesta-se de diversas formas. A instabilidade emocional é uma delas. Você estar em casa, em sua família, e ser comum correr em discussões, desentendimentos, agressões às vezes. Por quê? Porque a gente não busca o equilíbrio, o bom pensamento, a fé. É óbvio, existem diversos fatores no meio humano que podem causar problemas. Mas o que nós constantemente devemos trabalhar é a forma de pensar, a forma de ver a vida, as energias que emanamos, o nosso contato com Deus que devemos ter. Não é brega, não é piegas ter fé e buscar contato com Deus. Quando fazemos isso, nós estamos buscando contato com energias maiores, com energias positivas, energias criadoras, que nos alimentam, que nos equilibram, que nos dão força para resistir aos problemas, às adversidades que surgem na nossa vida.
Quando a gente consegue estar equilibrado, estar em paz consigo mesmo, a gente consegue ver a vida com clareza, com lucidez. A gente consegue estar preparado para os problemas, para as adversidades, que em outra situação não teríamos capacidade de superar. Quantas pessoas entram em depressão, perdem a fé na vida, perdem a capacidade de ver as coisas belas e boas da vida, por causa dos pensamentos que começam a remoer dentro de si mesmo, pensamentos ruins de si mesmo. Nós devemos avaliar os nossos defeitos, as coisas que devemos corrigir, mas não devemos perder a fé em nós mesmos. Não devemos perder ficar com aquela coisa, eu não presto, eu faço tudo errado. Isso são pensamentos ruins. São pensamentos maledicentes para conosco. Não são para os outros, mas são para conosco. Devemos ter fé e acreditar em nós mesmos, acreditar na vida, acreditar na beleza das coisas. Acreditar que podemos transformar as coisas, que nós somos co-criadores no universo, que nós podemos participar positivamente de tudo. Modificar pessoas, melhorar pessoas, trazer paz a esse planeta, trazer felicidade a esse planeta. Isso tudo começa na nossa casa mental, da mesma maneira que esse universo surgiu. Pensamento é o ato em ficção. Se eu não domino a minha casa mental, se eu não tenho ela limpa, se eu não tenho controle sobre ela, eu sou uma pessoa constantemente movida pelos meus instintos e descontrolada. Eu não tenho fé com clareza, eu não amo com clareza, eu não me relaciono de uma forma constante com as pessoas, eu sou instável. No momento eu estou bem, no momento eu estou mal. Dependendo da nossa característica emocional, ativa, do nosso ego que manifestamos nessa vida, cada um vai manifestar de um jeito. Um pode ser mais depressivo, um pode ser mais agressivo, um pode ser mais maledicente, mais piadista com os outros, um pode não ter paciência com nada e não estar feliz, satisfeito nunca com nada. Cada um manifesta conforme o seu ego dessa vida, mas manifesta o desequilíbrio de forma intensa. E é isso que a gente tem que buscar, equilíbrio. E o equilíbrio não vem se a gente não tiver controle sobre a nossa casa mental, sobre aquilo que pensamos, aquilo que queremos, que desejamos. Não tivemos objetividade na nossa vida. O que eu estou fazendo aqui na casa espírita hoje? O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim descobrir sobre a vida após a morte, eu vim buscar o contato com o sobrenatural, eu vim buscar paz interior. O que eu vim buscar aqui? O que eu quero para mim, para a minha meta no dia de hoje, de amanhã, nos dias que virão, para aqueles que convivem comigo? O que eu espero de Deus? Eu espero milagres, eu espero uma boa vida, uma vida de tranquilidade, de paz, que eu não precise trabalhar, que eu seja saudável e feliz. O que eu espero? Quais são os meus anseios e meus desejos? Tudo começa ali. Aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos, manifesta-se na nossa vida e na vida dos outros. Eu olho para uma pessoa e eu tenho um pensamento indecente para com aquela pessoa. Eu não falei, não contei para ninguém, não manifestei. Mas aquele pensamento indecente que eu tive com aquela pessoa, que eu nunca vi antes, pode não ser nada, mas ele pode tomar intensidade. Ele pode formular novas energias dentro de mim. E as imagens, as ideias, elas ganham forma, ganham vida, ganham continuidade. Agregam-se a formas e energias iguais a elas e tomam proporção. E eu me conectar com essas energias pode não ser bom para mim no meu futuro. Obsessores, espíritos trevosos, que tanto se fala no meio espírita, que praticam o mal para conosco, que nos projetam energias ruins, ou que vêm nos sugar, nos vampirizar, eles são o resultado das nossas energias manifestadas. Eles buscam, agregam-se aquilo que tem similaridade, aquilo que oferece essa cola astral sintética a eles. Mal olhado, inveja, nos afeta porque nós temos essa energia conosco, porque nós estamos desequilibrados. Macumba, essas coisas vêm para quem deixa a porta da casa aberta, para quem não está pronto, não está preparado. A energia, a dor, o sofrimento manifestam de diversas maneiras na nossa vida, seja de maneira física, mental, espiritual, pode ser um fantasma que nos atormenta quando nós dormimos, que a gente não sabe por que aquele medo, aquele trauma, aquilo nos acompanha. Força de mente, de pensamento, é isso que devemos buscar também no nosso dia a dia. Força, foco, visão. Eu vi um filme esses dias muito legal.
sem limites. Sem limites. Eu foi muito feliz o escritor do filme, que o conteúdo assim é ficção, mas é interessante, que trata-se de uma droga que um indivíduo toma, uma pílula que ativa as sinapses mentais dele, e ele pensa rápido, ele consegue lembrar de tudo que ele leu, aprendeu durante a vida, ele consegue ter visão clara, lucidez, raciocínio, se torna um gênio. Mas a primeira coisa que ele faz, quando ele toma aquele comprimido, ele chega em casa, ele olha para o chiqueiro, que é o apartamento em que ele vive, ele vai lá e limpa todinho o apartamento, deixa brilhando. Aí ele senta e escreve o livro que ele tinha que escrever. Vejam a visão que o escritor colocou. Eu achei muito excepcional essa visão. Primeiro ele organizou a casa. Apesar de ser um gênio, de poder sentar e escrever o livro, não. Percepção dele, ordem, organização. Depois, o que eu tenho que produzir. A nossa casa mental, ela deve ser assim, a gente deve buscar isso. Limpar a nossa casa mental, tirar tudo que é lixo, detrito que a gente carrega conosco. Ideias preconcebidas, preconceitos. Coisas que às vezes aprendemos na nossa infância, que algumas pessoas nos disseram, nos mostraram, quiseram nos impor, e a gente acreditou e assumiu aquilo como verdade. Ter a mente aberta para esclarecer a si mesmo, para buscar as verdades que são importantes na vida. Não as verdades impostas ou de uma sociedade na qual vivemos. Ter a condição de dizer, não, isso é certo, eu acredito que isso é certo, e vou seguir isso porque é certo, não porque alguém me disse, ou alguém escreveu, ou um palestrante falou. Ter a visão clara das coisas boas da vida, do que Jesus nos quis dizer nas suas mensagens. Às vezes, o nosso foco que a gente está deixando de lado na vida é uma coisa tão simples. A gente busca tanta coisa, quer agregar tanta coisa, trazer tanta coisa, tanto e tanto e tanto e tanto, quando a gente seria muito mais feliz com menos. O nosso anseio, o nosso desejo, a nossa necessidade, às vezes, ela é maior do que nós realmente precisamos, do que nos é requerido nessa vida. E a gente perde o foco. Eu tenho a oportunidade nessa vida de experienciar o casamento, né? Estou casado já há 15 anos. E é uma experiência fantástica, né? Isso é incrível. Diariamente você quer se matar, né? É uma coisa fantástica. Mas assim, o que a gente evolui nessa experiência, assim, não há como descrever, né? O que você aprende nesse convívio de filhos, mulher, né? Casa, conta para pagar, hipoteca, assim vai. Você experiencia a pressão externa e a necessidade de se manter equilibrado. Com o tempo a gente aprende que não adianta, às vezes, você discutir, dizer o que você tem para dizer. Às vezes é melhor calar. Você ganha uma discussão, às vezes, calando. Você vai ter uma outra oportunidade de mostrar que você está certo quando você estiver certo, que nós não estamos sempre certos. O relacionamento em família, ele é fantástico, fantástico de todas as formas. Seja no cotidiano, seja nas dificuldades, seja nas felicidades. A gente carrega uma bagagem que eu acho que quando a gente desencarna, quando a gente olha para trás, tudo que a gente fez, aquilo dá a você uma estrutura emocional tão grande de tarefa cumprida, de tarefa realizada, eu acredito nisso. Seja com um pai, com uma mãe, não precisa, você pode não ser casado, você pode não ter filhos, mas quando você assume um compromisso social, que eu vou me dedicar a uma instituição, e você vive nela, e você vivencia aquilo, você ajuda pessoas, convive com pessoas, ali você cresce. Ali a gente aprende de uma forma incrível. Não estou dizendo que vocês têm que casar e fazer família quem não tem. Não, cada um tem o seu caminho a seguir, tem o seu método de crescer e de evoluir. Às vezes o casamento não é bom, tem que ser abandonado e seguir outro caminho. Cada um tem que saber da sua vida. Nós não pregamos aqui a vida, você casou é o resto da vida. Não, cada um tem que saber, mas voltamos ao início da história, com lucidez, com clareza. Visão clara de como você é, de como as pessoas são, de como estamos vivendo, onde estamos errados. É muito difícil ouvir os outros nos criticar. Por isso que às vezes o relacionamento de família é tão difícil. Uma pessoa chega para você porque ela de fora vê coisas que nós fazemos errados e nós não percebemos. Aí ela vem e nos diz. Aí isso dói, porque isso afeta, nos pega internamente, isso nos chacoalha, mexe conosco, o nosso brio, o nosso ego, a nossa personalidade. Aí falta o quê? A humildade. Outra coisa tão pregada dentro do espiritismo e das boas religiões. A humildade. Ter a capacidade de perceber quando nós estamos errados. De avaliar sem ter uma ideia preconcebida.
Não, eu sei que eu não estou errado e pronto. Será que eu não estou errado? Será que eu não tenho que rever os meus conceitos, meu modo de ser e de agir? Será que o método que eu estou vivendo há tantos anos não está na hora de eu mudar, de eu buscar forças e transformar esse jeito de ser? Ah, mas eu já estou com 30 e tantos anos, eu fui assim a vida inteira, eu não vou mudar. Será? Nós temos milhares e milhares, se não milhões de anos de existência. Milhares no reino humano, outros tantos fora dele. Já passamos por tanta coisa, já experienciamos, já evoluímos tanto para ser o que somos hoje. E vamos mudar muito mais, muito mais. A personalidade que apresentamos hoje, um dia, ela vai ser só uma lembrança do passado. O Fábio, o João, a Maria, o José, a personalidade que temos hoje, um dia vai ser só um lapso de memória no espírito imortal que somos. Vamos evoluir, vamos modificar, vamos aprender, vamos adotar métodos novos de ser e de agir, melhores, nos anos que virão, nos séculos, nos milênios. Então, por que não começar hoje, às vezes, alguma mudança? Por que deixar isso tão arraigado na nossa personalidade? Não, eu sou assim, eu sempre fiz assim, eu não aceito mudança. Temos que aceitar mudanças. Nós não podemos controlar a vida fora de nós. As mudanças são parte do universo, parte da natureza. Tudo modifica-se, tudo transforma-se. Não há como controlarmos fora de nós. Temos que começar a controlar a nossa casa mental, limpar ela, entender ela, para termos meios de assimilar as mudanças de fora. Aquilo que não temos poder de modificar. Nem sempre podemos ajudar uma pessoa, nem sempre podemos mudar outras pessoas, nem sempre podemos conquistar coisas que queremos. E temos que aprender com isso, conviver com isso. Mas isso não significa infelicidade. Isso significa desafio. Infelicidade é não estar atento, é não estar satisfeito, é não gostar de si mesmo, é olhar os defeitos em vez de olhar as qualidades. É nisso que surgem os maus pensamentos, as formas de pensamento danosas. A gente olha a verruguinha daquela pessoa, mas não olha os belos olhos. A gente não olha as qualidades dos outros. Aí eu falo, tá vendo aquela verruga no nariz daquela pessoa ali? Coisa horrorosa. Por quê? Porque me agrada diminuir os outros e eu crescer com isso. É meu instinto. Controlar nossos pensamentos, nossos atos, nossas ideias, nossos anseios. O que essa minha essência anseia tanto? O que ela me pede tanto? O que ela quer tanto? Por que eu levanto todo dia, corro atrás da máquina, vou atrás de um bom emprego, de dinheiro, de casa, de carro, isso, aquilo? O que eu anseio? Aí eu percebo, não, aqui não está bom, eu vou para cá. Aí para cá eu vou atrás de uma boa esposa, essa esposa não está boa, eu vou atrás de outra. Aí eu vou atrás disso. Eu anseio, eu busco, mas o que eu busco? O que eu quero realmente? Aí está o conhecer a si mesmo. Entender a si mesmo. Onde está a felicidade que eu busco? Eu projeto numa pessoa, eu projeto em algo, quando eu deveria estar projetando dentro de mim. A visão clara da vida começa dentro de nós, começa na nossa casa mental, nas nossas necessidades, naquilo que queremos, que dominamos, e não esquecendo nunca do nosso contato com aquilo que é maior que nós. Buscar contato com a natureza divina. Nós temos uma anteninha dentro de nós. Só que essa anteninha está enferrujada. A gente tem que desoxidar ela, a gente tem que botar aquele bombrilzinho em cima, sabe? Sintonizar ela, buscar o melhor canal. Isso é diário, não é um dia. Ah, eu rezei hoje que Deus vai me ajudar. Pronto, o resto da semana hoje eu não preciso orar mais. Orar não é só pedir, orar é agradecer, é conectar-se, é entender. Isso é orar. Eu não sei orar, eu estou dizendo o que eu li. Mas é assim que deve ser, que a gente aprende. Conectar-se com algo maior, com Deus. Sintonizar-se com aquilo que é bom e não com aquilo que é desequilibrado, com aquilo que é ruim, com aquilo que é danoso, que é doloroso. Quando eu penso mal, eu estou criando uma energia. Essa energia faz parte da minha egrégora energética. Já pensou se a gente pudesse ver a nossa egrégora energética, espiritual, aquilo que nos contorna, os pontinhos vermelhinhos ali, fortes, os roxinhos, aquelas coisas escuras, né? André Luiz fala muito
missionários da luz e domínios da mediunidade, sobre os corpúsculos astrais que se agregam ao nosso corpo astral, aos vermes, né, às larvas, às energias que são densas e danosas, às quais nos conectamos e que ficam no nosso corpo astral, que afetam o nosso corpo físico, onde surgem doenças, cânceres, problemas dos mais diversos, ordenados pela nossa desordem emocional, pela nossa desordem energética. Não é só pensar em espírito ruim, espírito bom, gente. A energia é tudo, ela vibra em tudo. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal e a gente manipula ele. E como a gente manipula esse aí, a gente transforma isso ou numa luz brilhante ou num lodo denso. A gente decide no que está mergulhando. Essa energia que a gente pensa e vibra é o que sintoniza. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente busca. Se eu vibro... Por isso que a gente buscou trazer esse texto do amor. Se eu vibro o amor ao próximo, se eu vibro o equilíbrio, eu estou me desligando disso tudo, gradativamente. Isso vai ficando para trás. As energias que eu criei, se elas perdem, se eu puxo o fio da tomada, elas deixam de existir. Essas formas mentais, essas formas de pensamento, essas egrégoras, elas dependem, elas não são autossuficientes, elas dependem que nós alimentemos elas. Se eu corto o vínculo, ela vai sumir, vai se dissipar, vai procurar um outro lugar para se agregar. E eu devo agregar coisas boas. Pensamentos bons, ideias positivas. O problema é que a gente, quando está muito densificado, a gente não percebe isso. Eu rezei hoje, eu pensei coisas boas hoje, mas não surtiu nada na minha vida, então para que eu vou ficar indo naquela igreja, naquela religião, naquele centro espírita, para que aquilo... Eu quero resultado hoje, agora, daqui 2 minutos. O resultado disso não é para agora. Talvez você nem perceba nessa vida o resultado disso. A gente não perceba isso. Mas normalmente percebe, porque a gente começa já a se sentir melhor, mais leve. A gente começa a ter mais domínio sobre as situações que surgem. A gente consegue ter reações mais equilibradas. Por quê? Porque se eu estou com a minha mente leve, se eu não estou pensando coisas ruins, se eu tive uma boa noite de sono, se eu busco equilíbrio em família, eu tenho boas conversas, bons hábitos mentais, verbais, meus centros de força estão equilibrados, tudo se manifesta de forma mais equilibrada. As minhas potencialidades, elas aumentam. Quantos de nós têm dons mediúnicos e estão ali, presos, encobertos, dentro do lodo mental? Não se manifestam. Capacidade de sentir, de vibrar, de ver coisas, de perceber coisas. Se eu odeio, eu tenho mágoa, eu guardo mágoa do meu pai, da minha mãe, de tal pessoa que me fez o mal, disso, daquilo, e eu a vida inteira carrego aquele sentimento comigo, é uma corrente que eu botei na minha perna, eu não vou conseguir correr, eu sempre vou me arrastar. Sempre. Sempre. E isso não é um exercício que se resolve num dia, 2 dias, não, isso é um exercício contínuo. Às vezes precisamos de ajuda, pedir ajuda, um psicanalista, de diversas formas, mas devemos buscar solução. Buscar ajuda, buscar meios de o quê? De estarmos bem, em paz conosco mesmo. Uma vez em paz conosco mesmo, o resto começa a caminhar, começa a andar, começa a ir. Eu tive a oportunidade de assistir esse tempo aquele filme The Secret, né? Que é realmente muito legal. Embora ele seja voltado para o materialismo, né? Para a conquista, né? O modo como foi colocado, o livro e o filme e tal. Ele traz que a ciência percebe isso hoje já. Que o nosso pensamento ele tem o poder de transformar as coisas. Isso que devemos reforçar. Nós podemos transformar os meios, as situações, as coisas. Nós temos tantas capacidades que a gente não desenvolve elas, que a gente deixa elas ali, de repente cacapacidade para uma atividade, para uma profissão, para determinadas coisas, que a gente prende aquilo por quê? Porque nós estamos ali, sabe, com aquela viseira de cavalo, a gente não sente, não vê melhor. A gente está preso, e a gente, no final, a gente não quer se livrar daquilo, a gente se habituou tanto a ficar naquela prisão que a gente criou para nós mesmos, que a gente não consegue sair daquilo, não quer sair daquilo. Força de vontade, vigor mental, esforço, autoanálise, aprender, estudar, tantas obras espíritas, vamos ler, há tanta coisa para aprender, o ensino, a cultura nos traz crescimento interior, nos ajuda, nos abre a visão,
Por quê? Porque é conhecimento que buscamos nesse universo. Aprendizado, evolução. Vamos usar tudo que temos, vamos absorver, vamos aproveitar tudo que temos. Tantas coisas são nos ofertadas e a gente deixa de lado. A gente não usa aquilo porque aquilo não parece que vai dar prazer. Esse é o grande problema. A nossa antena, o nosso radar, ele está à busca de prazer. Pegar, ler um livro cansa. Né? Podia estar vendo um jogo de futebol ali, estou lendo isso aqui. Né? Por quê? Porque exige esforço. Primeira página é difícil, a segunda é difícil, a terceira é difícil, na quinta já ficou um pouco melhor. Né? E vai indo. Conversas positivas, boas com as pessoas. Buscar as pessoas onde podemos ser bons diálogos. E não há diálogos pejorativos. Não diálogos pessimistas, né? Diálogos ruins, pensamentos, ideias ruins. O que adianta eu falar da crise do país? Eu não vou mudar a crise do país falando mal dela. Eu vou mudar falando positivamente, falando de atitude, mostrando coisas. Devemos discutir os problemas? Claro, discutir os problemas. Mas falar por falar, é só a energia que eu estou projetando. Mais energia e mais energia. Isso vai fazer falta em algum momento, essa energia para a gente. Agora, quando eu projeto energias positivas, elas se multiplicam, se quintuplicam e vão e se fortalecem. Porque eu estou contribuindo naquilo que é onde a maré deve seguir. Para onde o universo pede que eu siga. A mim é ofertado o equilíbrio e o desequilíbrio, porque a decisão é minha, livre-arbítrio. O que eu vou fazer com o poder que eu tenho em minhas mãos é decisão minha. Deus não me obriga a nada. O universo não me obriga. Ele me impulsiona. Ele me mostra o caminho. Agora, decisão é minha. Se eu quero ficar séculos, milênios ali, virar um ovoide no plano espiritual, no ódio, na raiva e no sofrimento, decisão é minha. Então, o que espero que possamos chegar a um consenso nessa vida, né? Positividade. Buscar positividade, buscar bons pensamentos. Acho que se a gente conseguir isso, a gente já deu um passo enorme na nossa evolução. A gente já se desviou de tantos problemas, de tantos sofrimentos, de tantas dores, de tantos karmas, né, que a gente fala tanto. Por quê? Porque a gente seguiu o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Deu meu horário. Obrigado. Boa noite a todos. Nós agradecemos ao Fábio pela mensagem de hoje, pela palestra. E lembremos os nossos avisos, né? São as fraldas descartáveis, que a gente está com bastante necessidade. A Feira da Amizade, as doações para a Feira da Amizade. Pode ser roupas, calçados, enfim, tudo que tiver em bom estado, a gente consegue vender bem lá. E é desse rendimento aí que a nossa casa, a maior parte do ano, sobrevive. E na hora que nós formos para o passe, vamos observar ali, tem 2 cartazes ali no lado esquerdo. O primeiro cartaz vamos observar e qualquer dúvida lá na recepção a gente tira a dúvida. Tá? Então agora vamos ouvir a oração final que o Fábio irá nos fazer. E em seguida vamos nos preparar para o passe e sempre em silêncio. Ó Pai, Tu que nos ofereces a força, o equilíbrio, a esperança, todas as coisas boas do universo. O que dizer senão obrigado no dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, pelos amigos que aqui nos visitam, encarnados e desencarnados, pela oportunidade de vibrar o bem, de pensar o bem, de desejar o bem, de buscar desvendar os segredos da vida, os segredos da felicidade, os segredos de ser bons, de sermos humildes. Sabemos que temos capacidade para isso, que ainda caímos muito, que erramos muito. Mas também sabemos que temos certeza de que esse objetivo será atingido, que um dia seremos felizes, estaremos juntos de Ti novamente. Que assim seja.